Oiê! Esse episódio vai ser literalmente um desabafo. Se a produtividade tóxica fosse uma pessoa, ela me cancelaria. Porque hoje eu vou desabafar e falar mal desse sistema. Porque lá vai a confissão. Eu fiquei sem ideia nenhuma para novos episódios aqui do podcast. E as coisas que passaram pela minha cabeça me chamaram a atenção, assim, de procura o que falar, você tem que alimentar o podcast, você mal começou e já não tem mais o que falar. E, gente, é incrível, né? Como a nossa mente leva a gente para cada lugar. Eu fico chocada, chocada mesmo. E colocando em voz alta e escrevendo esses pensamentos, assim, eu vi, nossa, sério? Sério? E aí eu senti que entrou essa parte, né, dessa produtividade tóxica, essa produtividade excessiva que a gente vive. Todos nós, ninguém se salva. É uma era, é um momento da nossa, um marco, assim, né, da nossa história. E quando eu criei esse podcast, eu criei com um compromisso, firmei um compromisso comigo mesma, de que isso deveria ser, ou a proposta era para que fosse uma coisa leve, para que fosse uma coisa que eu fosse sentindo ao longo do tempo, para que eu fosse me familiarizando, para que eu fosse construindo o meu próprio jeito de fazer. E que fosse imperfeito e que, enfim, né? Porque não é uma coisa pronta, eu não queria que fosse algo pronto, eu queria que fosse algo realmente que pudesse ser construído, assim como muitas outras coisas da minha vida foram construindo conforme foram acontecendo e todas as vezes que eu fiz nesse movimento, eu acho que eu me respeitei muito mais, eu acho que eu me descobri muito mais e eu acho que foi realmente algo mais genuíno, algo mais construtivo para mim, mas também, né, para as outras pessoas que puderam ter acesso a essas coisas. E eu não queria que fosse diferente, né, com o podcast. Então eu pensei comigo mesma, eu não vou me render a essa pressão para ser produtiva, para ser criativa o tempo todo, como eu já me rendi muitas vezes em diferentes coisas da minha vida. Eu acho que todos nós, a gente passa por isso, a gente é acometido, né? A gente acaba é uma linha muito tênue entre a gente conseguir seguir ali fazendo as coisas ou se comprometendo com objetivos na nossa vida, com projetos, com planos que nos respeitem e que façam sentido para nós, e conseguir separar isso de um nível que não se torne prejudicial, que não se torne, não leve a gente para uma exaustão, para um esgotamento. E eu vejo que o trabalho com a internet, ele dificulta muito você perceber essa linha, né? Essa linha muito fina, muito sutil de ultrapassar os próprios limites ou ultrapassar, enfim, né, os próprios desejos ali de como você quer fazer as coisas, mas não se restringe só a esse trabalho com a internet, mas de uma forma geral na vida, né? Acho que a sociedade, o contexto que a gente tá, histórico, assim, ele proporciona, ele movimenta a gente para essa pressa para viver, para essa pressa para fazer as coisas, para essa cobrança de ter que ter ideia, de ter que tornar tudo muito produtivo. E, nossa, me veio uma sensação assim, tipo, não, eu não vou me render, não vou me render mais uma vez a essa pressão para ser produtiva, para ser criativa. E é incrível que quando a gente para de forçar essa produtividade, a gente para de se forçar para ser produtiva, a gente para de se forçar para ser criativa, para render, para dar conta de tudo, para conseguir manter essa palavra, né? A constância em tudo na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja se manter constantemente satisfeito, feliz com a própria vida, ou contente com as escolhas que faz, ou se manter constante com a alimentação, com o exercício físico, para ter uma boa qualidade de sono, para, enfim, né? Acho que até as coisas que seriam prazerosas, que seriam importantes, se tornam algo pra gente ter que render naquilo, né? E é isso que tem me incomodado, assim, de caramba, né? Como a gente precisa fazer um movimento muito forte para ir contra essa onda gigante que vem e que quer nos engolir, né? Para ter que ser produtiva, para ter que ser criativa, para ter que render em tudo na nossa vida. E quando a gente para de forçar, né, para estar nesse lugar, é como se abrisse um vácuo, né? Um espaço assim
na nossa vida, na nossa mente, e dali sai tantas coisas. Mas assim, o que mais me chamou a atenção é que quando eu parei de forçar pra ter ideia, pra ter que pesquisar assunto pra trazer pros episódios, o meu corpo, assim, meio que reagiu a isso, sabe? Eu senti um desejo genuíno, uma vontade genuína de falar sobre isso, né? Eu falei, nossa, por que não falar sobre esse assunto, né, em um episódio? Por que não deixar sair, assim, né, da minha alma, do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, do que eu tô tentando elaborar? Porque essa é uma coisa que todo mundo tá incluso, né? Todo mundo tá vivendo e tá experimentando isso ao mesmo tempo, mas às vezes por essas regras, né, que a gente vai criando ou recebendo assim de volta mesmo, né, da nossa volta ou da nossa sociedade, da nossa cultura, a gente meio que tem que seguir um script, né? E não dá pra sair muito disso, assim. E eu vejo que as coisas mais construtivas ou as coisas mais legais que a gente pode fazer na vida ou sentir prazer em fazer aquilo, vem desse lugar genuíno onde a gente sente com o nosso corpo aquilo que a gente está fazendo, né? Como eu tô sentindo agora. Então, enquanto eu falo sobre esse assunto, sobre o que eu estou sentindo, o meu corpo ele tá reagindo, assim. Eu tô conectada com o propósito do porquê eu criei esse podcast, o propósito do porquê das coisas que eu gostaria de falar ou de como que eu gostaria que fosse isso. E eu acho que a gente tem perdido muito isso. A gente tem perdido essa conexão com os sentidos de fazer as coisas, da gente fazer as coisas sentindo com o nosso corpo, ou de deixar o nosso corpo nos dizer, né, o que a gente pode fazer em cada momento, ou o que ele sente vontade de fazer, ou o que vai nos atender, o que não vai. A gente quase não escuta mais, e eu posso estar sendo generalista aqui, tá? Não sei se isso acontece com você, mas na maioria, assim, não foi nenhuma, nem duas. Foram várias pessoas, né? Várias pessoas que eu converso que me relatam também, sabe, essa sensação, essa percepção de como a gente está perdendo o contato com o nosso corpo, com os sentidos, com a nossa própria intuição, de deixar muitas vezes essa resposta vir de dentro, assim, né, do que eu quero fazer agora, né, será que realmente está confortável do jeito que tá? Será que eu tô gostando disso que eu tô fazendo, né? Será que eu quero estar aqui assistindo um filme ou eu quero ler um livro, né? Do que meu corpo sente vontade de fazer? Ou de mesmo a gente ter que seguir essas regras, sabe? De como as coisas devem acontecer. Então, será que hoje eu quero ir treinar musculação? Ou eu quero fazer um cardio? Ou eu quero fazer um yoga? Ou eu quero fazer uma meditação? Ou eu só quero caminhar pelo parque? Ou eu quero fazer, sei lá, um esporte coletivo, um beach tênis, um futebol? Sabe? É como se, não, tu tem que. E, ok, né? A gente sabe que tem coisas importantes que a gente tem que fazer. Então, o exemplo, né, do treino. Musculação é muito importante, né? Um cardio não vai substituir a musculação, um yoga não vai substituir a musculação. Cada coisa está na sua categoria, né? E às vezes a gente vai precisar fazer o que precisa ser feito e não só aquilo que a gente gostaria. Isso também é ter autocompaixão, isso também é compaixão. A compaixão não é só a gente se acolher, a gente ter bondade, a gente ter gentileza. Isso é uma forma de, né? É uma das formas da compaixão, mas não é a compaixão por inteira. A compaixão, ela também envolve a gente ter que fazer coisas que são desconfortáveis, a gente ter que chamar a nossa parte mais sábia, mais corajosa para se comprometer aquilo que é importante, não só aquilo que a gente gostaria. É a gente conseguir ter que colocar limites, enfim, né? Não vou entrar nisso, porque senão eu fico só falando sobre isso aqui. Mas às vezes a gente vai ter que, né, fazer ali coisas que são necessárias, porque a vida é assim, tem responsabilidades, a gente precisa se engajar e ser comprometido também com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, enfim. Mas como a gente precisa também dar espaço para uma flexibilidade, assim. E como é saudável também a gente sentir e ouvir o nosso corpo. Sentir e ouvir o que vem de dentro e não só o que vem, né, aqui de cima, assim, do que vem só do racional, o que vem só daquilo que a gente coloca, o que colocaram na nossa cabeça que tem que ser daquele jeito, que a gente tem que fazer de uma certa forma. E eu acredito e já experimentei muito isso, já estudei isso, já vi muitas pessoas vivendo e experimentando do quanto que quando a gente faz coisas baseadas, né, nesse desejo interno,
nessa busca por sentido, né, faz sentido para mim ser assim, ou quando a gente foge, tenta ir contra essa pressão para produzir, para ter que ser útil, para ter que cumprir e seguir essas regras, a gente faz escolhas e a gente vive momentos e coisas que vão definindo e trazendo muito significado para a nossa vida. Então a gente passa a viver a nossa vida sentindo que ela tem significado, que ela tem sentido, que a gente está alinhado com a vida que a gente gostaria de viver, que a gente está alinhado com valores, com propósitos, com coisas que realmente importam para nós e que talvez para uma outra pessoa não vai fazer o menor sentido. Então, para mim, Samara, por exemplo, o meu corpo, né, e dentro de mim eu tenho um desejo muito forte e eu preciso muito sempre estar em contato com a natureza, por exemplo. Então, aqui na frente de casa tem várias árvores e por isso tem muitos passarinhos. Então, quando eu sento na sacada ou eu paro e olho da janela, daqui dá pra ver, inclusive, e olho, né, para as árvores, para os passarinhos, o meu corpo sente, né? Eu sinto, assim, esse aconchego, né? Eu sinto que eu tô desconectando de outras coisas, né? Da vida, de demandas, de responsabilidades, de problemas, ou de pressões, ou de cobranças, e tô me conectando com uma coisa que é revigorante, que me dá energia, né? Mas para outras pessoas, isso pode não fazer nenhum sentido. Do tipo, não, balela, para mim isso não faz sentido e tá tudo bem, né? Por isso que aí entra um outro aspecto, né? A comparação, assim, do quanto que essa pressão para produzir, ou para ter que render, ou para ter que viver a vida de um certo jeito, fazer as coisas de um certo jeito, também vem nessa maré da gente olhar muitas vezes o que as outras pessoas estão fazendo, se comparar, achar que a gente deveria estar fazendo aquilo e não necessariamente sentir o que o nosso corpo quer fazer, do que o nosso corpo precisa. Como eu sinto que eu tenho que levar isso da minha vida, em que ritmo isso tem que acontecer, ou, né, de que forma, assim, qual é a estrutura que eu quero levar isso. Porque é isso, gente, que vai trazer o bem-estar ou a felicidade que a gente tanto busca, ou a satisfação com a nossa vida. Não vai ser. Quanto mais a gente surfa na onda da produtividade, não ter que render, não ter que tornar tudo isso útil, menos a gente perde contato com o que intuitivamente e explorando todos os nossos sentidos a gente realmente gostaria de fazer, ou como a gente gostaria de fazer. Eu posso, sim, obviamente, ter muitos objetivos profissionais, objetivos com os meus relacionamentos, objetivo com a minha saúde, né, com a minha alimentação, mas como eu faço isso é muito individual. Como eu quero me relacionar com isso vai ser muito individual, né? E esse como é que vai tornar as coisas mais macias e prazerosas. E às vezes, alguns momentos eles vão ser só para ser vividos. A gente não vai conseguir ou nem tem que tirar nada dali, né? A gente não tem que tornar cada momento da nossa vida, tirar daquilo alguma coisa útil ou tornar aquilo, fazer daquilo algo produtivo, ou ter que, sei lá, desempenhar super bem naquilo. Não, gente, tem muitas coisas na nossa vida, na verdade, que a gente vai ter que só viver, que só servem pra gente viver e tá tudo bem. E até falando em voz alta, assim, parece que, como assim você vai só viver aquele momento? Tipo, nossa, parece errado, não parece certo, né? A gente pode até se sentir culpado, a gente pode sentir que, quem é você? Parece que você tá com a vida ganha? Tá só curtindo, né? Tá só vivendo que madame. Como isso se tornou uma coisa tão banal, né? E como não faz muito tempo atrás, assim, eu tenho 28 anos e eu lembro, assim, de momentos em que a gente só vivia, assim, os momentos da vida, sabe? Não precisava tirar nada daquilo, não precisava desempenhar em tudo que a gente ia fazer. E eu quero, assim, muito, tenho esse desejo muito genuíno comigo, assim, foi uma dos objetivos, né, pra esse ano é não ter que tornar tudo um objetivo, não ter que tornar tudo produtivo. É ter que viver mais, voltar mais para essa conexão, assim, com a vida, com as coisas, de só estar ali, de às vezes só ter um momento ósseo, de não estar fazendo nada, ou de não ter que estar pensando em tornar aquilo
tirar algo daquilo. Ai, e é tão libertador só falar sobre isso. Eu não tenho todas as respostas. Eu falei que esse episódio seria um desabafo, tá sendo realmente só um desabafo, mas eu acho que falar sobre isso e a gente sentir, ver que outras pessoas também estão na mesma, a gente pode ir juntando, né, um compilado assim de coisas e criando recursos para a gente poder talvez mudar, né, a nossa relação com isso e trazer mais essa vivência, essa conexão com os sentidos do nosso corpo, com os nossos desejos, com o que a gente sente que cada momento precisa. E eu tenho algumas ideias, assim, que eu sinto que podem me ajudar. Você não precisa se apropriar disso, né? Tô só desabafando mesmo. Mas eu sinto que a gente definir, assim, limites claros de quando começar a trabalhar e que horário, né, parar de trabalhar e realmente se desligar daquilo é uma coisa que ajuda muito, né, a gente ter realmente esses limites definidos, né, pra gente também não ultrapassar essa linha tênue, né, como eu disse, de não perceber quando a gente tá usando o tempo de vida para produzir, ou usando a própria vida para tornar aquilo produtivo, aquilo útil, ou tirar alguma coisa daquilo, né. E ter, assim, esses momentos em que a gente realmente intencionalmente escolhe não fazer nada. Escolhe não. Eu vou fazer isso e eu tô escolhendo fazer isso pra mim não levar minha mente pra esse lugar de ter que produzir, de ter que tirar alguma coisa desse momento. É só tá ali, só vivendo. E parece pouca coisa só, né? O só já diminui o valor de um momento como esse. Mas acho que o que a gente sente quando só pensa em fazer isso já é problemático, né? Porque a gente não se sente confortável pensando, né, em fazer isso. Então já tá aí uma coisa que a gente precisa talvez trabalhar nesse sentido. Uma outra coisa é a nosso comportamento de ser multitarefa, né? A gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, não sei se você já se percebeu, mas eu tenho percebido assim. Então eu tô me maquiando e já tô fazendo alguma outra coisa para otimizar o tempo, né? Uma coisa que não exija tanto ali. Ou a gente tá lavando a louça e tá assistindo alguma outra coisa, tá assistindo uma aula. Enfim, né? Como a gente quer ocupar o máximo possível do nosso tempo para render, para se, sei lá, até se aperfeiçoar ou para ter que ocupar esse tempo assim com o máximo de coisa que der. Então, sinto que isso também prejudica os nossos sentidos, né? De muitas vezes eu tá lavando a louça e só tá lavando a louça. Ou eu tá me maquiando e só tá me maquiando. Bom, desabafo feito com sucesso. Ai, foi realmente muito revigorante. Espero que alguém também tenha passado por isso já em algum momento, ou se você tá passando por isso, por favor, escreva aqui nos comentários. Não me deixe, não me faça sentir sozinha. Eu acho que a gente pode construir muito juntos nesse sentido de melhorar nesse aspecto ou sentir melhoras, né, na nossa vida. Eu vejo que é um ponto que realmente pode contribuir muito pro nosso bem-estar, né? Não é para isso se tornar uma coisa produtiva, não é pra gente tirar algo disso, mas se for para tirar, vamos assim, é aquela história, né? Vamos enganar o algoritmo. Ai, ao invés da gente ter que tirar as coisas para ser produtivo, para ser útil, para desempenhar, vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos tornar isso uma coisa útil para nós, né? Porque, ai, não tá fácil, né, gente? Vamos combinar. E a tendência é que a gente tenha que realmente aprender a lidar com isso, porque não vemos tantas perspectivas. Eu acredito muito na perspectiva da gente se relacionar com isso de uma forma diferente. Porque é isso, assim, as circunstâncias à nossa volta podem não mudar, podem sofrer alterações, mas isso vai implicar na nossa mudança de como a gente se relaciona com isso, né? Acho que isso determina muito, né, as coisas. É isso. Eu espero que o meu desabafo te alcance de alguma forma, te traga algum afago, algum abraço, né? Eu só de falar sobre esse sentimento, já me senti abraçada.
Já senti que eu tô cumprindo com o propósito que eu criei comigo mesma quando eu decidi colocar esse podcast no mundo. É isso. Se você tem alguma coisa pra dividir, alguma reflexão, eu vou amar ler, né, e sentir a tua companhia também aqui pelos comentários. Até um próximo encontro e um beijo.